A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Você está no canal Igor Lopes EBD e hoje vamos estar falando do primeiro trimestre, lição de número 11, que tem cujo tema: a salvação não é obra humana. Nesta lição estaremos falando acerca da impossibilidade de nós alcançarmos a salvação pelo esforço próprio ou pelas próprias obras. Vamos falar também como estávamos mortos em ofensas e pecados. Também falaremos acerca de alguns temas como reencarnação, os galacionistas, os gnósticos, e fecharemos falando acerca de algumas religiões heréticas, consideradas seitas, o islamismo, testemunho de Jeová e o mormonismo. Tudo isso para crescermos em conhecimento e graça para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito importante nós estarmos aprendendo acerca do que Deus tem para nós. Pois bem, vamos começar então. A salvação não é obra humana. É o tema da lição número 11, que data de 16 de março de 2025. Temos como texto áureo Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática nos diz: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar a introdução então. A introdução ela nos diz que a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina, direta por meio do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, quando nós vamos iniciar essa lição, é um tema que vai falar acerca da soteriologia,
Eu quero aqui deixar uns textos importantes para essa introdução, que se encontram em João capítulo 15, João capítulo 15, versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então eu quero enfatizar essa parte final. Sem mim nada podereis fazer. Ou seja, sem Cristo, que é unigênito, que se tornou primogênito depois da sua morte e ressurreição. Sem Cristo, que veio cumprir a vontade do Pai, cumprir seu ministério salvífico, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem Ele, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos, à semelhança de mim, ensinando a palavra de Deus, ou à semelhança daqueles que estão nos acompanhando, assistindo, buscando aprender a palavra de Deus. Porque se Cristo não tivesse vindo, não tivesse feito o seu ministério, não tivesse ascendido, subido aos céus e nos mandado o Espírito Santo, de maneira nenhuma conseguiríamos alcançar essas verdades. Isso vai estar sendo dito de uma forma mais clara ainda neste capítulo, no versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, o fruto permaneça, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus. E se nós formos aprofundar um pouquinho mais, temos aí João 16 falando acerca do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8 diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Da justiça porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glória a Deus. Então vemos que sem a obra de Cristo, sem o poder do Espírito Santo, não há como alcançarmos a salvação. Assim como Jesus disse a Nicodemos, em João no capítulo 3, necessário vos é nascer de novo, e esse nascimento vem da água do Espírito, ou seja, uma coisa sobrenatural, não é feito pelo braço da carne, não é vontade humana. Sendo assim, guarde bem esses versículos, você que vai estar ministrando. E vamos para o tópico 1, que diz a salvação sob a graça de Deus. Então, o primeiro subtópico diz assim, a descrição do estado espiritual. Então, o texto que nós lemos em Efésios, deixa eu ver aqui a minha Bíblia, que eu gosto de acompanhar com a minha Bíblia. Essa Bíblia é muito boa, palavra-chave. Vamos lá, o versículo de número 1. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, nós já estudamos sobre isso, falando da corrupção do gênero humano. Então estávamos mortos em ofensas e pecados. E Ele nos vivificou, como se Jesus tivesse nos ressuscitado, nos trazido novamente. E realmente foi porque tínhamos nos afastado de Deus de uma maneira que certamente seria difícil, ou melhor, impossível, né? Voltarmos sem o auxílio divino. Isaías 59, versículo 1 diz que as mãos do Senhor não estão escolhidas para que não possa salvar.
em seus ouvidos agravados, para que não possam ouvir. Aí diz a continuação: todavia os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então veja que essa divisão que o pecado causou, esse afastamento, essa distância, ela foi encurtada em Cristo. É por isso que ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não podemos deixar de lembrar da corrupção do gênero humano, da necessidade do Salvador, de Cristo Jesus. E é isso que traz para nós Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Vamos para o primeiro tópico, segundo subtópico. Diz assim: mortos em ofensas e pecados. Então, esse texto ele também revela a ação do Espírito, porque este vivificar é algo sobrenatural, é algo Deus. O morto ressuscitar não é uma coisa natural. A partir do momento que está morto, perdeu-se a vida. Mas Deus, e para Deus, Lucas 1,37, não há nada impossível. Ele consegue nos ressuscitar, nos trazer de volta à vida, nos trazer de volta à presença dele, nos trazer de volta ao lugar da onde não deveríamos ter saído. Isso é pela graça. Está lá no versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça. Sois salvos. Está entre parênteses. Essa palavra graça, eu vou abrir aqui para vocês, irmãos. Palavra-chave: 5.000. Não é tão simples assim achar, né? Eu vou achar a palavra no original. (485). Tá aqui. A palavra graça nesse texto é charis, gratificar, generosidade. Ou seja, um favor não merecido, algo que vem de Deus. Porque ser generoso é você dar além do que a pessoa merece. Então Deus, ele vai além do que nós merecemos quando ele derrama sobre nós a sua graça. Ele envia o seu Filho, porque Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nos vivificou pela graça, sois salvos. Uma ação sobrenatural. O terceiro subtópico do tópico 1 vai nos trazer uma explicação dos versículos 8 ao 10. O versículo 8 ao 10 vai falar acerca de que não é pelas obras. Então ele elimina qualquer interpretação ou tentativa de salvação com a ajuda humana. Diz assim, ó: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, um presente. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, estes 3 textos, 3 versículos são muito importantes porque tiram totalmente a meritocracia humana. Amém, irmãos? E assim nós fechamos o tópico 1. Vamos continuar. Tópico 2. Soteriologias inadequadas na antiguidade. E o primeiro subtópico nos traz os reencarnacionistas. Então, a reencarnação
uma crença muito antiga, né? É tão antiga quanto a humanidade, vai ser trazida aqui para nós pela lição. É originária do hinduísmo, presente também no budismo, jainismo, no sikhismo. E aí temos alguns dos que defendem, né? O Hare Krishna, kardecista e muitos outros. Se trata, né, de ciclos de vida, morte, de renascimento, para se alcançar ali uma evolução e chegar a um nível de crescimento, vamos dizer assim, grande, né? Se tornando um espírito evoluído, espírito da luz, eles dizem. E essa crença reencarnacionista, ela está muito presente no que é chamado de anime. O povo mais jovem, até alguns adultos, eu mesmo já assisti alguns, e veja que é uma coisa que está muito ligada. Por quê? Porque quem faz geralmente são pessoas orientais, lá do lado do Japão, China, Coreia. Então essa crença é muito forte naquele lado. Claro que pela graça de Deus nós temos visto que a igreja evangélica cristã está crescendo no Oriente, debaixo de perseguição, debaixo de muita dificuldade, mas graças a Deus a obra do Senhor está sendo feita. Então essa crença reencarnacionista, ela é antibíblica, porque o texto de Hebreus 9:27 nos diz que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu vou abrir aqui só para confirmar. E é isso mesmo. Então, se aos homens está ordenado morrer uma vez só, acabou essa crença. Como que eu vou reencarnar? Não tem como. Aí vamos para os galacionistas. Os galacionistas são chamados assim por causa do povo da Galácia. Na Epístola aos Gálatas nós vemos que existiam homens que aceitaram a Jesus, mas também queriam guardar a lei. Então o que acontece? Esses homens chamados judaizantes, que foram opositores do apóstolo Paulo, que pregava a graça de uma forma sem medida, não precisava guardar a lei, eles pregavam isso aí, que eles tinham que observar a lei de Moisés e também seguir Jesus, mas tem que observar a lei de Moisés. Então, no caso deles, que são judeus, tinham que se circuncidar, entre outras coisas. Mas não. A graça é graça. A lei é lei. O próprio apóstolo Paulo vai trazer para nós, aqui em Romanos, sem dúvida, quando se trata de soteriologia, a epístola mais completa nesse sentido é a epístola aos Romanos. Está em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, a lei acabou em Jesus, e em Jesus começou a graça. Na cruz do Calvário, depois do Tetelestai, do está consumado, depois da ressurreição, depois que ele ascendeu ao céu, derramou sobre nós do seu Espírito de uma forma sem medida. Então veja aqui, não tem como você querer juntar as duas coisas, a lei e a graça. Acontece muito, nós temos visto hoje, né? Algumas igrejas aí querem guardar o sábado, vocês sabem do que eu estou falando, entre outras coisas, né? Querem até deixar de comer animais, né? São os vegetarianos, veganos, nada contra você ser isso, mas você usar a Bíblia para isso é errado, porque foi
pela Bíblia foi liberado, né? Temos a visão do apóstolo Pedro, que era um judeu, mas Jesus disse: não torne impuro o que eu purifiquei. Então, quando nós olhamos para esses textos, nós vemos que esses galacionistas estavam completamente errados, e hoje, né, as pessoas que querem agir dessa maneira também estão erradas. Nós temos aí outros textos, é importante trazer para os irmãos. Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Glória a Deus. Então, nós temos que viver a graça e não a lei. Irmão, então quer dizer que o Antigo Testamento nós não usamos. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos, sobretudo, guardar as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Em alguns aspectos, os ensinamentos de Cristo eles são até mais pesados do que a própria lei. Porém, a lei, como diz o próprio apóstolo Paulo, a lei era letra. A graça é espírito vivificante. Então, a graça ela se torna, vamos dizer assim, mais leve, porque nós recebemos o Espírito Santo para nos auxiliar. E na lei era apenas letra. Na lei era apenas preceitos, mandamentos. O Espírito Santo era derramado em sacerdotes, reis, profetas, juízes, mas não como é hoje, a efusão do Espírito, o Pentecostes, como nós somos pentecostais. Então, é por isso que nós vivemos na graça. Tudo que o Espírito Santo te tocar, para que você venha abandonar, para que você venha deixar, aí você deixa. Aí você, e qualquer dúvida também, ora o Espírito Santo, para que venha te dar uma instrução, e tenho certeza que ele vai levantar alguém para te ensinar na palavra o que você precisa fazer. Eu falo de experiência própria. Aí temos aqui no terceiro subtópico do tópico 2 os gnósticos. Esses gnósticos vão aparecer sempre que estamos estudando a palavra de Deus, em muitos temas. E eles são dualistas. Aí vai aparecer também maniqueu. O maniqueísmo é muito comum também nas mídias, assim como os reencarnacionistas são comuns em animes, coisas orientais, mangás, essas coisas de jovens. O maniqueísmo ele é muito comum nas mídias sociais. E que nada mais é do que uma luta entre o reino das trevas e o reino da luz. Mas eles colocam Deus e o diabo em pé de igualdade. É como se eles estivessem numa luta. A qualquer momento o diabo pode ganhar, o Deus pode ganhar. E fica nessa aí, né? Mas nós sabemos que isso aí não é verdade. Temos um texto muito importante em Isaías 43:13 que diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então esse texto mostra que não há inimigos para Deus. Para Deus, seu inimigo é quem? Ou seja, me mostre alguém que pode me parar. Me mostre alguém que pode ir contra o que eu faço. Simplesmente não existe. Simplesmente não há. E temos o livro de Jó, que a Bíblia diz
E vindo um dia, Jó 1, capítulo 1, versículo, ou melhor, verso 7, 6 em diante. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu jovem Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aqui vai começar a narrar a história de Jó. Tudo o que aconteceu, a perda de seus filhos, dos seus bens, a sua doença. Então veja que Satanás, ele precisou da autorização de Deus para agir. Então se Satanás precisa da autorização de Deus para agir, não há dualismo. Não há luta das trevas contra a luz. Não, a luz já venceu. Estão entendendo? O que acontece é que há uma luta da parte do inimigo para arrastar o maior número de pessoas com ele. Isso sim. E há uma luta da parte da igreja, por parte da igreja, de angariar, de trazer quanto mais almas possível. E nem a igreja tem o diabo como inimigo à sua altura, porque a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus, vou abrir lá. Mateus capítulo 18. Vamos lá. Dezoito. Diz assim, 18. Em verdade, vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois entre vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedir, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Não é esse texto não. É 18, perdão. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, com base nesse texto, nós vemos que Deus, ele é soberano. Então, o próprio inimigo precisa de autorização para agir. Se Deus não permitir, ele não pode agir. Simples assim. E a igreja, ela recebeu uma palavra do próprio Deus, da pessoa de Cristo. Jesus Cristo, o verbo encarnado, unigênito, se tornou primogênito. Veja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nem a igreja tem o diabo como inimigo à altura.
Porque o cabeça da igreja é Cristo. O cabeça da igreja decreta a nossa vitória. Eles não vão prevalecer. Simples. É claro que um ou outro vai ser alvejado e nós temos que cuidar dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, principalmente aqueles que são líderes, aqueles que estão na frente, para que isso não venha a acontecer. Então esses gnósticos que pregam essa dualidade estão totalmente errados. Nós não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus, ou com Jesus, ou com Jesus Cristo. Temos Mateus capítulo 4, a tentação no deserto, que Jesus no final ali diz: vai-te, Satanás. E Satanás bate em retirada. Então veja, o poder de Cristo. Temos a passagem do Gadareno, em que os próprios demônios ali, eles temem a presença de Cristo. Então, esses textos bíblicos nos mostram que essa dualidade, esse maniqueísmo, ele simplesmente é uma heresia. Simplesmente não existe. Por isso que é importante ler a Bíblia, por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus. E eu glorifico a Deus pela EBD, porque são temas atuais, são grandes homens de Deus, capacitados, estudados, levantados por Deus, que nos trazem esses temas e certamente tem a sua relevância em nossas vidas. Vamos para o terceiro tópico, a soteriologia inadequada de hoje. Então, o primeiro subtópico vai vir o islamismo. O islamismo que acredita nas boas ações, ou seja, acredita como se fosse uma balança, e quem faz mais boa ação do que má vai para o paraíso, e que Allah é o Deus para eles. Ele não ama os pecadores, só ama as pessoas que fazem o bem. Então eles pregam isso aí, pelo mérito, que o Deus deles só ama as pessoas boas, não as pessoas más. Mas não, todos nós somos iguais, todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas nós fomos vivificados. Quando a palavra veio até nós, a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer já está condenado. Então, quando a palavra foi lançada, nós respondemos positivamente, aceitamos a Cristo. Também está em Romanos, é um texto importante, eu vou abrir aqui para os irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justificação, ou melhor, para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, crendo em Cristo, Cristo derrama sobre nós do seu Espírito, e agora o Espírito começa a fazer uma limpeza, um trabalho de transformação, de mudança, e nós vamos se tornar pessoas melhores. Sim, nós vamos praticar boas obras, sim, mas as boas obras são fruto do que Deus já fez. Mas se não fosse Deus, não haveria boas obras. Então, essa é uma crença totalmente errada. Também temos, no segundo subtópico, os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles falam bastante coisa que sai fora, né? Uma delas é que a salvação não está em Cristo. Eles também dizem que no céu há duas classes, né? A classe dos 144 mil e os outros são a classe da grande multidão. Tem os ungidos e tem a grande multidão que vai herdar. Então, separa em grupos distintos, mas a Bíblia não diz nada disso. Todos vamos para o mesmo céu. O que vai diferir lá é o galardão. O que você fez, Deus vai te recompensar por isso, mas todos nós vamos para o mesmo céu. Não vai ter essa separação que ele diz aqui.
ou que os testemunhos de Jeová dizem, é claro que o galardão vai distinguir, mas não dessa maneira que eles nos trazem aqui. A Bíblia nos diz que não existe cristão sem o Espírito Santo. Tá, em Romanos capítulo 8, versículo 9. Os irmãos veem que a epístola aos Romanos é muito importante nessa questão de soteriologia. 8, Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem que ter o Espírito, tem que buscar isso. Então também temos o mormonismo. Os mormons têm uma visão aí, salvação geral, que as pessoas vão ser castigadas e depois liberadas para a salvação. Isso aí é muito cômodo, né? Você faz o que você quer, depois sofre um pouquinho. É tipo uma penitência, né? Então, também eles não pregam só Jesus, né? Pregam o Joseph Smith, assim como os adventistas pregam a Ellen White, que são, para nós, já são coisas extras bíblicas, a conhecida como terceira revelação. Sai fora do... Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Quando nós falamos terceira revelação, no caso os mormonistas têm a Bíblia deles, o Testemunho de Jeová tem a Bíblia deles, os adventistas têm os escritos da Ellen White. Todos esses que têm essa terceira revelação e saem fora da Bíblia, todos estes para nós são heresias, são seitas. Assim como o islamismo tem o Alcorão, entre outras coisas. Então, para nós a salvação é só em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Glória a Deus. Vamos concluir? Então, somente pela graça é possível chegar-se a Deus. Só pela graça. Pela misericórdia divina. Somente assim conseguimos alcançar. Está lá em Romanos, eu vou deixar esse texto aqui em Romanos capítulo 2, para nós fecharmos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então Deus, Ele fez muito por nós e continua fazendo. Tem um texto de Filipenses também, que eu gosto muito, que é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então Ele começou a boa obra. Ele, nós falamos textos aqui como João 15:16, nas coisas de vós a mim, nós falamos João 15:5, sem mim nada podemos fazer, ou podeis fazer, né? Mas já trazendo para nós. E aqui diz, Ele começou boa obra, Ele vai concluir. Basta eu e você curvar o nosso livre-arbítrio, permitir, deixar o Espírito Santo agir, trabalhar, nos conduzir, dar cada vez mais lado a Ele, e eu tenho certeza que Ele vai concluir essa obra e um dia estaremos todos juntos de Deus nos átrios celestiais. Que Deus te abençoe, fique com esse ensinamento, com essa palavra. Eu oro para o Senhor abençoar a sua igreja, que esteja um crescimento na IBD, que os irmãos cresçam em conhecimento e em graça. Deixe o seu like, dá a sua curtida aí, comenta, compartilha, nos ajude a estar se tornando relevante
a estar levando a palavra de Deus. Que Deus abençoe e eu fico por aqui.